Que é este daqui. A casa que dizem não existir, mas eu estive lá. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Mateus e assombrados. Eu me chamo Fulana e por meio deste texto trago um relato para dividir com vós. Bom, Ana, para mim é sempre um prazer vir compartilhar um dos meus relatos contigo e com os assombrados. Amo escutar os relatos. Você é uma ótima narradora. Muito obrigada. Sua voz é incrível. Muito obrigada. A garota, que cabelo é esse, hein? Você tá uma deusa. Quando menos esperamos, você nos surpreende. Imagina, obrigada. Então vamos para o que interessa, que é o relato. Em primeiro lugar, se houver nomes, já estarão todos trocados por nomes fictícios, para facilitar a sua leitura. Muito obrigada. Quando eu tinha em torno de uns 4 a 5 anos de idade, eu morava com os meus pais. E lembro que sempre brincava na frente de uma imensa casa abandonada. A casa era velha. Tinha um grande terreno amplo na frente, com grandes árvores de galhos secos, sem sequer uma folha. Eu lembro que a porta da casa sempre estava aberta. Às vezes eu entrava nessa casa e ela sempre estava toda empoeirada, com vários móveis antigos, com lençóis brancos por cima desses móveis. O chão era de madeira e tinha uma escada que também era de madeira e estava bastante danificada. Pelo que eu me lembro, nunca botei os pés naquela escada, mas sempre me perguntava o que podia ter ali na parte superior da casa. Na parte de baixo havia vários quadros na parede, uma grande mesa de jantar no cômodo ao lado da onde eu acho que fosse onde era a sala, no cômodo ao lado da sala. E eu pegava em algumas coisas, inclusive, eu sentia a textura delas. E sim, eu sabia que realmente aquilo estava ali. Eu lembro vagamente que às vezes algumas crianças apareciam e brincavam comigo em frente a essa casa, mas quando eu as chamava para entrar na casa, elas se recusavam, dizendo que tinham medo do homem que vivia lá. Mas eu não entendia, pois não havia ninguém ali. Era o que eu pensava, né? Até que um dia eu chamei novamente essas crianças para entrar lá. E então novamente uma delas disse: "Não dá, o homem que mora aí não gosta da gente." Disse isso apontando para uma das janelas da casa, que ficava na parte superior. E lá estava um homem com roupas pretas e com um chapéu da mesma cor. Podia ser visto, era possível ver também um cavanhaque em sua face, mas não era possível ver todo o seu rosto. Era como se o chapéu impedisse a visão. Mas eu não tinha medo dele. Eu olhei para as crianças e falei: "Tá tudo bem, ele é bonzinho, eu gosto dele." Bom, Ana, essas são as minhas últimas lembranças da casa. Depois de ter ido embora com a minha avó, o tempo passou e eu me lembrava vagamente da casa. Eu não falava sobre aquilo. Até que os anos se passaram e ano passado, agora em abril de 2021, eu voltei à minha cidade natal. E logo me vieram as lembranças dessa casa, como flashes. E lá estava eu perguntando ao meu pai, à minha mãe, aos meus amigos, a pessoas próximas, a minha madrinha, a quem eu pudesse perguntar sobre a casa velha, que eu me lembrava detalhadamente, onde eu brincava várias vezes com a terra, com bonecas e com crianças. Mas tudo que eu ouvi deles foi: "Do que você está falando? Nunca teve nenhuma casa abandonada nessa rua? Você só pode estar ficando louca." Eu não lembro que tenha tido. Eles falaram também, tipo, eu não lembro que tenha tido uma casa desse tipo aqui no bairro. E entre vários outros argumentos, ou seja, ninguém sabia dessa casa, ninguém viu essa casa nunca existiu. E a minha grande dúvida continuou: se essa casa nunca existiu, como eu me lembro dela? Como eu tenho lembranças? Ou realmente eu estive lá? Ou tudo aquilo foi algo da minha imaginação? Será que eu sou louca? Ou eu tenho uma mente muito fértil? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que aquela casa, de algum jeito,
foi real e eu estive lá. Então, Ana, esse foi o meu relato. É totalmente verídico, eu juro. Até porque eu não teria motivos para mentir e fazer você e os assombrados perderem tempo. Eu precisava contar para alguém que não fosse rir da minha cara ou talvez me chamar de louca. Eu só precisava que alguém em algum lugar entendesse como eu me sinto e pudesse me ajudar, pois não são só essas lembranças que me atormentam, mas também sonhos, mais lembranças, vozes, sentimento de ter alguém me observando quando não há ninguém por perto. E é isso, um grande beijo a todos e que Deus os abençoe. Um beijo para você, muito obrigada. Então, já vi relatos assim aqui. Não sei o que acontece, mas acontece alguma coisa. Eu não sei, de repente aquele relato volta à nossa mente, aquele de Sete Além não existe, que nós estamos vivendo numa Matrix. Mas será que era em outra dimensão? Mas isso era frequente e era sempre no mesmo lugar. Ela iria para essa casa que está em outra dimensão? E quem eram essas crianças? Eram crianças da rua? Ou eram crianças que você também não sabe de onde vinham? Eh, Será que você ia brincar numa outra dimensão? Você passava para o lado de lá? Será que você voltava no tempo? Ai, gente, eu não sei. Mas isso me lembrou muito um relato que eu já contei várias vezes aqui pra vocês, que eu vi naquele programa que tinha na. Ai, eu não lembro agora, a TV por assinatura. E eu não lembro qual que era, mas era Famosos e Fantasmas, onde pessoas famosas contavam, relatavam seus casos com o sobrenatural. E uma dessas pessoas, agora me falha, será que era Rebecca De Mornay? Ou era a Kim Basinger? Não sei. Alguém. Era uma famosa aí. Ela falou que ela era muito sozinha, assim, também, quando ela era criança e tal. E eles se mudaram para um lugar lá, né? Aquelas casas que também ficam no meio do mato. O próximo vizinho é lá, sei lá. Umas casas bem amplas no meio da natureza. Enfim, ela tinha se mudado para lá com a mãe dela. Acho que não tinha irmãos, né? Uma coisa assim. Era só ela e a mãe, não lembro se tava com o pai junto. Eu sei que ela contou que sempre saía pra, pra andar pela floresta ali ao redor, sei lá. E aí ela passava por uma casa grande, bonita, que tinha uma senhora cuidando de plantas na frente. E ela parava a conversar com essa senhora. E todos os dias ela ia, porque se tornou uma companhia para ela, uma senhora muito agradável e tal. E essa senhora começou a ensinar para ela sobre as ervas, sobre para que cada uma era boa. Ela falou: essa daqui eu uso quando a gente tá com dor no estômago, ó, essa daqui. E ela ficava lá com a mulher, ela falava: olha, essa daqui é boa se você tiver com dor de cabeça, não sei o quê, um chazinho, sabe? Começou a ensinar. E aí um dia ela contou para a mãe dela, falou: eu vou lá na casa daquela senhora, ela me ensina isso. E começou a falar as coisas, a mãe dela falou: mãe, da onde? Quem é essa pessoa, né? Que vizinha é essa que eu não conheço? E aí ela falou: eu levo você lá. E a mãe foi junto. E ela foi pelo mesmo caminho que ela ia todos os dias. E quando chegou lá para mostrar a casa para a mãe, não existia nada. Não tinha casa, não tinha senhora, não tinha nada, era só um. E ela ainda olhou, ela falou: eu sei que é por aqui que eu passo. Ela ia sempre, tinha o caminho marcado e não existia nada ali no lugar. Só que ela tem os conhecimentos. E da onde que ela adquiriu os conhecimentos, então? Se foi coisa da imaginação dela. De onde veio os conhecimentos? De uma vida passada? Né? Alguma coisa que estava na memória de vida passada dela lá? Porque uma criança da idade que ela tinha, não sei, uns 7, 8 anos, ela falou que até hoje ela lembra das ervas que a mulher ensinou para ela. E ela não leu em nenhum livro, nada. Então, o que aconteceu? Ela foi para uma outra dimensão. Essa casa, esse lugar estava lá em outra dimensão. Era fantasma, era uma casa fantasma, uma mulher fantasma que aparecia para ela. E o local também pode aparecer um local fantasma que aparece e desaparece. O que é isso? Mas é isso que a moça está contando aqui, aconteceu com essa famosa aí também, desse jeito que eu tô falando. Então, e tem outros relatos aqui no canal, mais ou menos assim, dessas falsa memória, mas é uma falsa memória que é muita pessoa, lembra de detalhes várias vezes no mesmo lugar, conversas,
sabe? Então, o que é isso? Se alguém puder explicar, por favor. Tudo certo? Bom, então. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.